Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Sejam todos bem-vindos a mais um programa, O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Eu, Ricardo Honório, e comigo, mais uma vez, o nosso querido amigo Alcir Almeida. Antes de iniciar o nosso programa de hoje, eu quero sugerir a você que nos acompanha que deixe seu like, deixe sua opinião aqui embaixo nas descrições do nosso vídeo e se inscreva no canal e ative as notificações para que você possa receber os novos programas que estarão sendo lançados a partir de agora. Alguma coisa, Almeida? Um grande abraço para os nossos amigos, espectadores, ao pessoal que está nos assistindo, seja pela TV Comunhão, seja pela Rádio Comunhão. Todas as opiniões são bem-vindas. Estamos aqui para responder qualquer dúvida. Ok, então nós vamos continuar agora a nossa temática, relações simpáticas e antipáticas, constantes no Livro dos Espíritos, nas questões de 291 a de número 303. E hoje, dando continuidade ao programa da semana passada, vamos iniciar a partir da questão 298, quando Kardec faz a seguinte pergunta: as almas que deverão se reunir estão predestinadas a essa união desde sua origem, e cada um de nós tem em alguma parte do universo sua metade, a qual se reunirá fatalmente um dia? Entendeu a questão, Almeida? Com certeza, com certeza. E aí, será que cada um de nós temos a nossa cara metade em algum lugar do universo? Você acredita nisso? E precisamos encontrar essa metade para que nos tornemos um todo perfeito? Olha, eu quero começar a responder isso aí como uma piada. Olha, é fato que nós, na carne, já ultrapassamos 7 bilhões de pessoas, né? Imagine que nós somos distribuídos, essas caras metades, né, em 7 bilhões. Qual é a chance de você encontrar sua cara metade? É procurar agulha no palheiro, né? É, e o tamanho do palheiro é o planeta terrestre. Mas digamos não, Alcir, você está sendo muito exigente. O Pai Eterno, em sua infinita sabedoria, a providência divina, vai colocar de maneira que você se encaixe melhor. Vai ser só dentro do Brasil. Se encarrega de aproximar as duas metades. Ou seja, mais de 200 milhões de pessoas. Qual é a chance de você encontrar sua cara metade em mais de 200 milhões de pessoas? Complicado. Eu não sei a origem da sua senhora, mas eu sou nascido no Rio de Janeiro, criado em Minas Gerais, sou casado há quase 30 anos, semana que vem completo 29 diante da lei dos homens, de união com a minha esposa, que é uma paulistana criada no Rio Grande do Sul. Né? Isso não existe, gente. Vamos deixar bem claro, né? Nós temos, e seja o Livro dos Espíritos, seja o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é muito claro quando a gente lê com cuidado o que significa. Nós temos nós temos uma grande família espiritual. Nós somos parte de um grande grupo de seres simpáticos, né? E a gente vai desenvolvendo essas relações encarnação após encarnação, né? Tem planejamento quando a gente volta? Volto a recomendar a leitura daquele livro Estáquio, Uma Vida em 15 Séculos, que vai descrever bem esse processo de planejamento encarnatório. Claro, quando a gente vai fazer um planejamento, à medida que nós avançamos, existem grandes passos que estão mais ou menos programados. O que não quer dizer que você está amarrado a isso igual um trilho. Eu digo que planejamento encarnatório é trilha, não é trilho, né? Conforme as suas decisões, você toma caminhos novos, aqui e ali. O que não quer dizer que nós não tenhamos pessoas que nos são simpáticas. Temos sim. Mas, dependendo de nossas decisões,
A gente pode modificar todo esse planejamento sem que a encarnação seja perdida, né? Então, respondendo objetivamente, eu não acredito nessa teoria de cara a metade, eu não acredito nessa situação de que existe alguém, né? Predestinado, não. Você vai encarnar e você, o Ricardo Honório, está nascendo lá no sertão, vai casar com a fulana que nasceu no outro sertão. E vocês vão se encontrar num domingo, meia hora depois do final da missa das 19 horas, fazendo uma rotação pela praça. Não é assim, gente. Vamos parar com essa conversa. Nós entendemos, e o que existe sim são almas simpáticas. Sim, existem grupos simpáticos. Almas simpáticas, grupos simpáticos. E no planejamento reencarnatório, nós já vimos isso antes, tem essa trilha. Tem uma trilha, né? Para reencontros, sim. E que nesses reencontros se possa trabalhar as pendências. Essas simpatias e antipatias. De forma a que ambos, ou que todos, cheguem a um resultado positivo, né? Isso. Então, talvez essa questão das simpatias tenha gerado, ao longo do tempo, essa ideia das almas gêmeas, das almas complementares, né? Olha, essa história de almas gêmeas tem raízes lá no paganismo. Às vezes a gente fica herdando e a gente não percebe a origem da cultura na qual estamos imersos. Assim como o peixe não enxerga a água, nós não enxergamos o ar, mas a cultura é como um ar que nós respiramos e a gente não percebe que são ideias que vão nos sendo inoculadas, né? Por uma cultura, não porque elas sejam verdade. Então vamos ver aqui a resposta. Os espíritos responderam para Kardec. Vou repetir a pergunta. As almas que deverão se unir estão predestinadas a essa união desde sua origem, e cada um de nós tem em alguma parte do universo sua metade, a qual se reunirá fatalmente um dia? E permita, aqui na pergunta está escrito desde a sua origem, ou seja, desde que o Ricardo Honório foi formado, já tem uma cara metade. Você foi formado, aí dividiu ao meio, metade é Ricardo Honório e metade é essa outra pessoa. Gente, não. Mas vamos ver a resposta. E a resposta é essa: não. Não existe união particular e fatal entre duas almas. A união existe entre todos os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a categoria que ocupam. Quer dizer, segundo a perfeição que adquiriram. Quanto mais perfeitos, mais unidos. Da discórdia nascem todos os males humanos. Da concórdia resulta a felicidade completa. Então, aquilo que nós vínhamos falando, e você explicou bem, o que há são simpatias decorrentes da similaridade de ideias, de pontos de vistas, e fazem com que essas almas se aproximem em função de interesses comuns, dessa interação, que vão sendo lapidados século após século, existência após existência, né? Nós somos a somatória de uma infinitude de coisas que nós já vivemos antes, né? E isso é tão patente, Almeida, que recentemente, se eu não me engano, foi o Divaldo Franco, ele numa palestra comentando, e ele dizendo que a grande maioria dos casais na Terra ainda é expiação, não estão juntos por laços de amor eterno, mas por laços de compromisso expiatórios e probatórios. Então, isso é um indicativo de que nós estamos juntos, não só os casais, marido e mulher, as famílias, as reuniões de amigos, né? Estamos juntos para dirimir essas questões que trazemos ao longo dos séculos. Essas questões parentais, para usar uma palavra bonita. Essas questões parentais com o objetivo de aproveitar esta encarnação e resolver de uma vez por todas aparar essas arestas, né? Eu acho que ficou bem comentada essa questão. Não acredito. Se você não gostou, achou que está incompleto, pergunte. Exatamente. E seguindo orientações, mais uma vez, do nosso diretor, aqui embaixo do vídeo tem condições de você fazer comentários e deixar sua dúvida, seu comentário e por aí vai. Questão 299.
Em que sentido se deve entender o termo metade de que certos espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? Acho que já comentamos. Já comentamos, isso aqui É. é um resquício cultural de uma lenda, de um mito, de uma alegoria que foi criada, podemos dizer, milênios, no plural, atrás, e que dizia que ao sermos criados, nós éramos criados como um ser único, que, ao vir para a carne, são divididos ao meio, por isso metades. Gente, isso é uma lenda pagã. É uma lenda pagã. Essa mesma lenda, se não me engano, ela prevê também que o ser humano, ele é completo Quando junta os dois sexos, né? O masculino e o feminino. Consequentemente, quando estamos solteiros, você é um somos ser incompleto enquanto você não encontra aquela outra metade. Exato. E para a doutrina espírita, nós somos seres incompletos enquanto não atingimos a nossa perfeição relativa. Somos Perfeito. incompletos do ponto de vista evolutivo e não do ponto de vista da comunhão com outro ser. Da própria existência. Nós existimos como seres únicos, individuais, com uma personalidade própria, sem precisar de outro que a partir dali que eu encontre ele, aí eu passo a ser um ser completo, seja uma personalidade completa. Exatamente. Né? A doutrina espírita não concorda com isso. Então vamos para a questão Vamos 299. ver a resposta. Desculpa, perdão. Não, eu vou repetir a pergunta. Isso. E aí, na sequência, eu leio a resposta, né? Uhum. Em que sentido se deve entender o termo metade de que certos espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? Resposta. A expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade de outro, separado, ele seria incompleto. Então, eu acho que os comentários que foi feito é uma questão tão batida que acho que está suficiente, que nós já comentamos. Eu também né? acredito nisso. Então vamos para a questão de número 300. Isso. Dois espíritos perfeitamente simpáticos, uma vez reunidos, o serão pela eternidade ou podem se separar unindo-se a outros espíritos? Você veja que tudo que nós conversamos hoje é justamente no sentido de que nós fomos criados simples e ignorantes, mas únicos. Uhum. Né? Nós vamos agregando conhecimentos, experiências, vivências, nos polindo, nos lapidando, nos tornando seres cada vez mais próximos de uma perfeição. Nós estamos cada vez melhores. Né? Claro que no momento que a gente vai vivendo, experimentando existências, a gente vai se aproximando de outros espíritos e vamos formando grupos que têm interesses semelhantes. E a proporção em que nós vamos evoluindo, esses objetivos são cada vez mais comuns. Paz, harmonia, né? Uhum. Felicidade, interesse pelo próximo. À medida que nós formos nos aproximando, que esses interesses sejam cada vez mais próprios nossos, nós encontraremos mais pessoas com esses objetivos e, naturalmente, por uma questão vibracional, nós vamos nos aproximando dessas pessoas. Então, à medida que nós nos aperfeiçoamos, nós nos tornamos simpáticos a cada vez mais outros espíritos. Então, essa teoria de dois espíritos que se unem eternamente, eles estarão sempre próximos. Estarão sempre próximos. E talvez mais próximos do que os outros que estão próximos. Mas eles cada vez mais perceberão que realizar o amor, vivenciar o amor numa dimensão mais elevada, um casal, um par não é suficiente. Cada vez você, como diz a música do Roberto Carlos, né? Eu quero ter 1 milhão de amigos, eu quero ter 1 milhão de irmãos, eu quero ter 1 bilhão de seres humanos para partilhar essa vontade de viver a vontade do Pai. Isso é interessante. Mais para frente, não lembro bem qual a questão, ele vai perguntar se dois espíritos simpáticos podem deixar de ser simpáticos. Se eles estão evoluídos, não. Eu estou lembrando disso
O seu comentário me lembrou disso, porque no processo evolutivo é natural que nós busquemos sempre o melhor, que Isso. nós busquemos sempre crescer, evoluir. E se um companheiro que hoje comunga dos mesmos ideais nossos, mas que com o passar do tempo ele estaciona, e você continua buscando essas melhorias, naturalmente você vai se distanciar dele, né? É como, por exemplo, duas pessoas hoje que comungam do ideal da bebida, né? Sem nenhuma crítica a quem faz isso. Mas os dois gostam. De repente, um deixa de gostar. Naturalmente, eles vão se afastarem. Até mesmo dentro de uma existência terrestre, Dentro de uma existência, eles se afastam porque um vai procurar bebida e o outro não. E o outro não quer mais. Então, se a gente pegar esse exemplo e levar para todas as coisas que envolvem o espírito, natural se entender que uma vez que o espírito resolva caminhar e o outro não, naturalmente eles vão se distanciar. Vão se afastar. Mas aquele que se adianta, que se aperfeiçoa, que se aprimora, ele não vai deixar de amar Não, aquele de que forma ficou para alguma. trás. Ele não vai esquecer da amizade, do carinho, do afeto E talvez que já seja compartilhou esse, com aquele espírito. e talvez seja ele o vetor que vai trazer de volta para o seu lado a lado, aquele companheiro que se distanciou. Eu sempre brinco, né? Eu não acredito em uma mãe que esteja vivendo em harmonia no pós-vida e que um filho desencarne em desequilíbrio, esteja num local menos feliz, ela vai mover mundos e fundos para trazer aquele filho para a felicidade. Assim, o fato de um estar num umbral e o outro estar numa colônia mais feliz, não vai cortar o link da mãe com o filho, nem do pai com a filha, nem do irmão com a irmã. Não vai. Aquele que está na melhor situação vai se movimentar, vai trabalhar para recuperar aquele irmão Exatamente. que ficou para trás. As obras do André Luiz trazem exemplos muitos sobre essa temática, essa questão em que as mães, pais, espíritos amigos, simpáticos, buscam os seus amigos, os seus irmãos de maneira geral, onde quer que eles estejam e trabalham pelo benefício deles. Isso. Então vamos ler a resposta da questão 300. Todos os espíritos são unidos entre si. Falo dos que atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, quando um espírito se eleva, não tem a mesma simpatia por aquele que deixou atrás. Não é a mesma. Não é a mesma simpatia. Como diz o outro, foi aquele exemplo que você colocou, né? Dois amigos que bebem. Um para de beber, avança. O outro continua, ficou. Ora, aquele que deixou continua tendo afeto por aquele que ficou para trás. Só não partilha dos mesmos. Não vai partilhar mais da mesma sintonia, Exatamente. da mesma simpatia. A simpatia vai se transformar, né? E o interesse dele por um amigo que ficou para trás não é para voltar a beber, que seria a mesma simpatia. Uhum. Mas ele vai querer voltar sim, para buscar aquele irmão que ficou para trás. Exatamente. Essa é a lógica. Questão 301. Dois espíritos simpáticos são o complemento um do outro, ou essa simpatia é o resultado de uma identidade perfeita? Pois é, voltamos à mesma questão. Voltamos à mesma questão, e aí a gente volta a falar. Kardec a ele nunca bastou uma resposta simples. Ele vai pegando todas as facetas de um determinado tema, né? E nós continuamos com a mesma resposta. Não existem metades, né? Então, nessa pergunta, dois espíritos são o complemento um do outro, ou essa simpatia é o resultado de uma identidade perfeita? Não existe essa história de complemento. Se precisa de complemento, como já vimos numa resposta anterior, se precisamos de um complemento para sermos algo completo, nós somos seres incompletos. E nós sabemos que não somos seres incompletos. Nós somos seres completos. É verdade. Né? Então, não tem lógica essa questão. Logo, a simpatia nos níveis mais elevados, a identidade de pensamentos, surge exatamente desse aperfeiçoamento que conduz dois espíritos a pensarem cada vez na mesma
nota vibratória, cada vez pensam de forma mais semelhante e cada vez mais harmônicos com os objetivos divinos. E isso é o que se chama de complemento. Na verdade, apenas repetindo, não se complementam, apenas se unem num objetivo comum. Uhum. Ou seja, vibram harmonicamente, não complementarmente. Então vamos ler a resposta. A simpatia que atrai um espírito para o outro é o resultado da perfeita concordância de suas inclinações. Então não é um complemento, é uma concordância. Sim, cada vez mais pensam Parecidos. Cada vez mais semelhantes de um ponto tal que chega no momento que a gente não consegue perceber diferenças, nuances. Se um devesse completar o outro, perderia sua individualidade. Isso que você acabou de comentar também. Questão 302. A identidade necessária para a simpatia perfeita consiste na semelhança de pensamentos e de sentimentos ou também na uniformidade de conhecimentos adquiridos? Pois é, repetimos a pergunta, repetimos a resposta, né? Mas tem uma coisa do Kardec... Ele vai fatiando o problema. Ele vai fatiando o problema. Eu imagino que como ele não tinha assim, um domínio do respondente... Sim. Dos respondentes, porque ele perguntou para vários espíritos em vários locais. Então, eu vou esmiuçar a minha dúvida, fatiando ela e perguntando de várias maneiras. A exaustão, para ver se eu acho aqui alguma diferença. Alguma ponta solta, como se diz, né? Isso. E, na verdade, ele não vai acontecer. E perceba também a sabedoria, a paciência e a grandeza do Espírito de Verdade e dos equipe. espíritos que respondem, porque eles continuam respondendo e complementando, de forma que, ao término de uma temática dessa, fechou-se todas as possibilidades de entendimento do tema. E aí, respondendo objetivamente. E eu vou tentar falar essa pergunta em outros termos. A identidade necessária para a simpatia perfeita consiste em semelhança de pensamentos e sentimentos ou na uniformidade de conhecimentos adquiridos? Ora, nós já falamos. Nós vamos adicionando, nós vamos somando, nós vamos reunindo as nossas experiências, elas vão nos transformando internamente. O nosso pensamento, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de viver, nossas atitudes diante da vida, nossas atitudes diante do próximo, nossas atitudes diante do Criador, elas vão sendo aperfeiçoadas. E, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos nos tornando como pedra de cesto, aquelas pedras que vão rolando no fundo do rio, né? No fundo do rio, nós vamos nos arredondando num ponto tal que cada vez nós vamos ficando mais semelhantes. Porque a nossa essência é a mesma, nós somos filhos do mesmo Pai. Nós fomos filhos do mesmo Pai, criados da mesma forma e com o mesmo objetivo. Fomos criados simples, ignorantes, temos que nos tornar de simples a seres complexos, de ignorantes a conhecedores, cada vez mais próximos da sabedoria divina, né? Que é um objetivo inalcançável, perfeito e pleno é apenas Deus, mas a gente vai se aproximando, a gente vai crescendo, né? Com certeza hoje nós somos mais sábios e mais complexos do que um Neandertal, um homem das cavernas. Certamente. Né? Ou seja, cada vez nós somos mais semelhantes pela maneira com que nós nos transformamos. Não interessa se eu fui selvagem na Austrália, se eu fui selvagem na África, se eu fui selvagem aqui na América. Né? E não interessa se você foi selvagem nos mesmos lugares que eu fui. Exatamente. Não interessa. O que interessa é que nós aprendemos lições semelhantes na selvageria, nas cavernas, na amplitude das planícies, como povos nômades, buscando na caça os meios de suprir o próprio sustento. Né? Não interessa se nós estivemos nos mesmos conflitos como homens de armas
na Ásia ou na África. Não interessa. O que interessa é que nós vamos nos aperfeiçoando e nos tornando seres semelhantes à medida que nos elevamos, nos transformamos, nos reformamos intimamente. E veja uma outra característica dos espíritos superiores, né? Tudo isso que você falou, ele resumiu aqui numa frase. Sim, com certeza. O espírito da verdade é mais sábio, ele vai saber. Como diz outro. Ele respondeu apenas... A sabedoria é quando consegue simplificar as coisas. Exato. Ele respondeu apenas na igualdade dos graus de elevação. À medida que vai subindo de isso. patamar... A identidade está nos pensamentos e sentimentos ou nos conhecimentos? Nenhum nem outro. A igualdade está... A identidade está na igualdade dos graus de elevação. Ou seja, tudo isso que você nos disse de forma analítica, ele nos disse de forma sintética. Simplética, não é isso? Isso. Eu acho que dá tempo da gente fazer a última questão desta temática, que é a 303. Vamos lá. Quando o Kardec pergunta, os espíritos que não são simpáticos hoje poderão sê-lo mais tarde? Com certeza. Com certeza. Nós fomos criados simples e ignorantes, mas fomos criados para a perfeição. Nós somos seres perfectíveis. Então, todos os nossos conflitos que são originados na vaidade, no egoísmo, aos poucos serão deixados para trás e seremos uma grande humanidade simpática, voltada para valores mais elevados de acordo com o plano divino. Eis a resposta. Sim, todos serão simpáticos. Assim, o espírito que está hoje numa esfera inferior, em se aperfeiçoando, alcançará a esfera onde reside o outro. Seu reencontro não terá lugar mais prontamente se o espírito mais elevado... É o contrário. Seu reencontro terá lugar mais prontamente se o espírito mais elevado, suportando mal as provas a que está submetido, permanece no mesmo estado. E aí ele faz uma subpergunta. 2 espíritos simpáticos poderão deixar de sê-lo? Aquele que eu comentei agora há pouco, né? Isso. E ele vai dizer, certo, se um é preguiçoso. Se um ficou para trás, teimosamente, o outro caminha, né? O outro vai à frente. Aí se transformam as coisas. E aqui eu vou fazer uma leitura do comentário que o Kardec faz sobre essa temática. Que é uma boa conclusão para o nosso bate-papo de hoje. É uma boa conclusão. Kardec diz assim, a teoria das metades eternas é uma figura que representa a união de 2 espíritos simpáticos. É uma expressão usada mesmo na linguagem vulgar e que se faz necessário não se prender à letra. Os espíritos que a usam não pertencem certamente a uma ordem mais elevada. A esfera de suas ideias é necessariamente limitada e eles expressam seus pensamentos pelos termos de que se serviram durante a vida corporal. É preciso, portanto, rejeitar essa ideia de que 2 espíritos criados um para o outro deverão um dia fatalmente unirem-se na eternidade, depois de estarem separados durante um lapso de tempo mais ou menos longo. É isso. É o resumo de tudo que a gente conversou hoje. O resumo de tudo que nós falamos. Meus amigos e minhas amigas, caríssimos ouvintes, encerramos, então, agora, a temática das relações simpáticas e antipáticas. Finalizando o nosso programa de hoje, quero sugerir mais uma vez que você deixe o seu like, o seu joinha aqui no nosso programa, dê a sua opinião e se inscreva no canal para receber as notificações dos futuros vídeos. E as dúvidas continuam sendo encaminhadas para o e-mail radio@comunhãoespírita.com. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua contribuição, colaboração com o nosso programa. Almeida, grande abraço para você, grande abraço a todos que nos ouvem.